Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje a gente começa esse programa da segunda-feira, né? Segunda-feira, a última segunda-feira de junho de 2019, 24 de junho, dia de São João, falando da saúde do homem. Como sexta-feira era emenda de feriado, a gente reprisou um bloco do Saúde do Homem, né? E hoje a gente vai mostrar um bloco original com o Dr. Marcos Tobias. Vocês vão acompanhar uma entrevista que eu gravei com ele na Uroproctor, aqui no Espaço Cerâmica, em São Caetano do Sul, para tirar várias dúvidas a respeito dessa especialidade que ele domina muito bem, afinal de contas é um professor doutor que se especializa a cada dia mais na sua área, que é a urologia. Então, para que os homens fiquem bastante antenados e saibam como cuidar de sua saúde, a gente vai ver agora o bloco Saúde do Homem. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, e eu volto à Clínica Uroproctor em São Caetano do Sul, aqui no Espaço Cerâmica, para fazer mais um bloco Saúde do Homem com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia robótica. Doutor, o que é cirurgia robótica? Bom dia a todos. Na verdade, a cirurgia robótica é uma extensão da cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica é uma cirurgia que a gente fez por muitos anos e que utiliza pequenas incisões na parede abdominal. Na verdade, assim, em contrapartida ao que a gente fazia antes, que eram cirurgias com grandes incisões, e o abdômen, por às vezes a área muito profunda, precisa de incisões muito grandes para abordar, passamos a fazer cirurgia por laparoscopia, onde você coloca uma câmera em um dos orifícios e instrumentos de trabalho em outros orifícios. O que é a cirurgia robótica? Você, em vez do cirurgião comandar essas pinças de trabalho, ele acopla um aparelho, que é o aparelho robótico, e ele opera remotamente. Ele opera sentado num console, como se fosse um videogame. E ele controla essas pinças. Então, não é a falsa impressão, às vezes, que é robótico, que o robô opera sozinho. Na verdade, a gente fala que o robô é um master slave, é um escravo, né, do cirurgião. Então, sem ter um cirurgião treinado para fazer a cirurgia não acontece. Vantagens são as vantagens de cirurgias com pequenas incisões. O indivíduo se recupera mais rápido, volta ao trabalho mais rápido, sangra menos, tem menos dor, porque as incisões são menores, toma menos analgésico. Então, essas são as vantagens de recuperação. E a gente tem vantagens para cada tipo de cirurgia, especificamente algum tipo de vantagem com relação à recuperação funcional. Em próstata, por exemplo, você enxerga muito bem os nervos da ereção e o esfíncter urinário, então você preserva a continência urinária melhor e tem a possibilidade de também preservar a inervação para manter a potência sexual do indivíduo. Que é um problema que ocorre, desculpa interromper, mas principalmente na cirurgia da próstata, que o pessoal reclama e fala muito quem fez, que perde a potência. Então, quando você tem essa precisão cirúrgica que a robótica permite, você consegue preservar isso? Sim, na verdade é um dos fatores, Para a função sexual após cirurgia de próstata depende de alguns fatores, Depende da idade do paciente, depende da potência prévia e da capacidade de preservação do nervo. Às vezes a doença está extensa no local, você tem que ressecar o nervo para curar a doença. Então não é, e além disso a técnica que é realizada, o cirurgião se tem experiência com determinada técnica é outro fator importante. E aí eu acho que a robótica ajuda muito a você ter uma visão melhor, a preservar melhor a inervação. Quer dizer, aquela precisão que o instrumento dá, ela depende também do treinamento, da qualificação do médico que está fazendo a cirurgia.
Sem dúvida, isso é um dos fatores importantes. Indivíduos que têm um volume cirúrgico alto para a cirurgia de próstata têm resultados melhores. Mas cada vez mais a gente passa a ver indivíduos com volume cirúrgico menor, com cirurgia robótica, uma capacidade também de preservação. Então, eu acho que a tecnologia também ajuda isso. Você não precisa, talvez, ter um volume tão grande de operações assim. Isso é uma coisa mais moderna que está sendo estudada. Ótimo. Bom, o senhor citou a cirurgia de próstata, mas a robótica não é utilizada só na cirurgia de próstata, né? Para que tipos de cirurgias ela é utilizada? Hoje em dia, praticamente todas as cirurgias abdominais, né? Cirurgias ginecológicas, como esterectomia, né? Como retirada de gânglios, né? Para cirurgia de câncer de útero, né? De ovário mais raramente, para casos selecionados. Se utiliza também em cirurgia geral, para cirurgia de reto, principalmente, cirurgia bariátrica, né? Também para cirurgias de correção de refluxo vésico, de refluxo esofágico, né? Isso em cirurgia geral, para cirurgias de hérnias, principalmente hérnias mais complexas, aquelas de grande volume da parede abdominal. O robô, a articulação do aparelho ajuda muito a correção dessas hérnias mais complexas, né? Se utiliza também para outras especialidades, como cabeça e pescoço, tumores dentro da cavidade oral profundos, difícil de se operar por via convencional, né? Se faz a cirurgia de tireoide, por exemplo, também, eles colocam pequenas incisões na axila para que não haja incisão de degola, né? Isso se desenvolveu muito no Oriente, por exemplo, uma incisão de degola é uma coisa que é muito ruim, né? Você tem aquela incisão no pescoço, né? Culturalmente ruim para eles, então eles desenvolveram muito esse tipo de cirurgia. Quer dizer, existe uma gama de especialidades que utiliza a cirurgia robótica. Os ginecologistas para endometriose também utilizam muito, né? Tem utilizado e desenvolvido muito essa operação. Ótimo. Agora, o senhor acaba de retornar de um congresso nos Estados Unidos, onde mais novidades, os avanços tecnológicos não param, né? Quais são as novidades que o senhor viu nesse congresso? A maior novidade que a gente viu, na verdade, quando você fala de cirurgia laparoscópica ou robótica convencional, você tem várias incisões abdominais, né? E o que está sendo desenvolvido hoje, que chamou mais a atenção e já tem em 18 centros nos Estados Unidos, é o robô através de uma única incisão. Uma incisão de 3 centímetros, e aí o aparelho entra e lá dentro ele abre. Ou seja, não tem mais aquelas 4 incisões que fazem. Se coloca às vezes 1 ou 2 para o auxiliar, que já se colocava, mas aquelas 4 incisões normais que se utilizava para o robô, está se colocando através de um único portal, é o single port, é o robô de portal único, né, que vai reduzir ainda mais a morbidade da cirurgia. Ótimo. Olha, sempre tem novidades aqui. Então você tem que ficar ligado nesse bloco Saúde do Homem para saber o que está acontecendo. Doutor, por hoje a gente fica aqui, mas vamos voltar mais vezes a conversar. Obrigado pela entrevista, hein? É isso, o prazer é meu. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, conversou com você. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu e feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes ar-condicionados, serviços de DJ Valet, requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do Zap no 11 999 847288. Welcome to Bilingual School, Brasil, Canadá, São Caetano do Sul. Aqui as turmas são formadas reduzindo o número de alunos na educação infantil com apenas 16 por classe, garantindo atenção individual a todos, infraestrutura com berçário exclusivo e atendimento diferenciado, enfermeiras, fisioterapeutas com horário amplo. Avenida Presidente Kennedy 1715, Santa Paula, São Caetano do Sul. Ligue 4318-5818 ou 99555-4400. Brasil, Canadá, educação infantil e bilíngue. Vocês viram o bloco Saúde do Homem, a gente vai passar para uma parte bastante prazerosa, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, de apreciar, de curtir, que é o mundo do vinho. Neste final de semana eu tive a honra de participar de uma degustação especial, uma degustação bastante restrita para 12 pessoas apenas, na Casa Verrone, em Itobi, ao lado de São José do Rio Pardo. Eu já conhecia esse vinho, é um vinho relativamente novo, ou bastante novo, porque a primeira safra dele é de 2016, as vinhas foram plantadas em 2009. Estou falando de vinhos da Casa Verrone, no interior de São Paulo, do Márcio Verrone, que ao final vai nos conceder uma entrevista aí contando um pouquinho da sua saga. Quem diria, hein, que o interior de São Paulo, tá certo que é bem na divisa com Minas Gerais, quase encostado ali em Poços de Caldas, poderia nos proporcionar vinhos maravilhosos, vinhos que conquistassem prêmios mundiais, como esse Syrah da Casa Verrone, que neste ano, no concurso da Decanter, em Londres, que é considerada a Copa do Mundo dos Vinhos, conquistou uma medalha de bronze. E olha que o julgamento é feito pelos maiores especialistas mundiais, sommeliers gabaritados. Só tem um brasileiro no grande júri, que é o Dirceu Alves de Souza, que tem um título de Master no mundo do julgamento aí, ou nos julgamentos do mundo do vinho. Então, esse prêmio conquistado aí pelo Márcio Verrone, o seu Syrah, é dignificante. Mas ele tem mais vinho bom, ele tem, que vocês vão ver aí durante a reportagem, um espumante Brut Rosé fantástico. Nós não podemos revelar ainda, mas ele vai lançar em breve um outro espumante com uma uva que ninguém imagina que pudesse dar um espumante de qualidade. Eu conversei hoje cedo com um sommelier especialista na área, que é o Dr. Eliano Pellini, médico, ginecologista, que confere várias palestras sobre o mundo do vinho aí, é conceituadíssimo, e ele mesmo não sabia que essa uva, que eu não vou revelar o nome hoje, ainda não posso, não estou autorizado pelo Márcio Verrone, vai promover um espumante fantástico. Mas a gente também vai falar do Chardonnay dele, que é um vinho branco, para acompanhar
peixes, para acompanhar carnes de caça, fantástico, e vai falar do Syrah, completando ainda no finalzinho, a gente mostra uma degustação com um Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, que é de tirar o chapéu. Tudo isso você vai acompanhar a partir de agora, nesse programa especial que eu falo sobre vinhos. Vinhos brasileiros. Apesar de muita gente ainda torcer o nariz, ter preconceito contra o vinho do Brasil, é vinho que concorre pau a pau, de igual para igual, com qualquer vinho italiano, francês, espanhol, português. Eu tenho certeza de que quando vocês experimentarem, vocês vão concordar com essa minha afirmação. A gente começa vendo uma explicação rápida do Márcio Verrone, depois algumas imagens da degustação e termina com a entrevista dele. Curtam aí. Felizes e alegres por vocês estarem aqui. Para os amigos que já vieram uma vez no almoço nosso, voltaram de novo, que bom que gostaram. Tá? Hoje a proposta é um pouquinho diferente. Sim, tá? Hoje nós vamos falar mais tecnicamente sobre o vinho. Eu tenho uma brincadeira que eu faço, que eu conto uma história, que as pessoas falam muito daquilo que elas mais gostam na vida, não é verdade? Então eu vou contar uma história para vocês, ela é uma história inventada, mas explica exatamente a minha vontade de querer falar de vinho. Aqui no Brasil tinha uma universidade que contratou um cara da África para falar sobre hipopótamos. O cara era o mestre dos mestres dos hipopótamos. E teve uma adesão muito grande, o plenário ia estar cheio e tal. Só que 3 ou 4 dias antes de acontecer a palestra do homem, ele manda um recado falando que ele não podia vir para o Brasil, porque tinha tido um problema muito grave e ele não poderia estar aqui. O reitor da faculdade ficou desesperado, não sabia o que fazia. Falou, gente, o que eu faço? Aí ele lembrou daquele amigo dele, que era o professor, mestre dos mestres em ameba. Chamou o cara para falar com ele. Tá bom. Aí o cara foi lá. O que você quer? Falou, olha, o cara não vai vir para falar de hipopótamo, você vai ter... Mas eu conheço de ameba. Falei, não, você vai falar de hipopótamo, mas eu sei falar de ameba. Você vai falar de hipopótamo, botar os livros e vai estudar. Ele estudou, realmente ele estudou, chegou no dia do evento, plenário lotado, cheio de gente, né, todo mundo esperando a expectativa para ouvir falar sobre hipopótamo. Aí o cara chegou lá e falou assim, bom gente, estou aqui para falar, não era para eu falar desse assunto, mas eu vou falar para vocês sobre o hipopótamo. O hipopótamo é um animal da savana africana, tem uma capacidade muito grande de resistência, porque tem um couro muito forte, com uma camada de posa bem grande, e a pele dele precisa estar umedecida, porque senão ela racha. Então o que eles fazem? Normalmente o hipopótamo, ele fica dentro dos lagos e terras úmidas, onde existem as amebas. As amebas... Eu gosto de falar de vinho, gente, então vai ser um prazer imenso estar com vocês. Mas imagina. Tá ótimo. Gente, foi um projeto do nosso enólogo que ele quis fazer um vinho que ele saísse um pouquinho da régua e assim ele conseguiu fazer. Como ele fez, não sei também. Mas é um vinho extremamente agradável, tem uns aromas também de maracujá, mas também tem alguns aromas de frutas um pouco mais em compota. Uma das coisas mais importantes que a gente faz aqui no vinhedo é trabalhar com queijos regionais. Então todos os queijos que estão aí na mesa são aqui da região. Esse aqui, ele faz uma imitação do Serra da Estrela. Ele é de Divinolândia, próximo daqui, só que é de vaca. Ele tem um requeijão no meio. O Serra da Estrela é português, né? É português, e ele é de ovelha, cabra, e ele tem um requeijão no meio, né? Esse tem um requeijão de vaca. E por fora é uma mussarela. Esse aqui é de São João da Boa Vista, é o chamado Montezuma. Montezuma é de queijo de búfala. Também é muito gostoso, o cara está ganhando bons prêmios. Ali na frente, ó, aquelas bolinhas pequenininhas, é o Fermé. Esse queijo é um queijo feito aqui em São José do Rio Pardo, por uma amiga nossa chamada Paula, e ela tem uma queijaria.
E esses queijos são fantásticos, é extremamente delicado, vai combinar muito bem com vinho branco, tá? O pão é bem daqui de São José, nas padarias daqui. No caso de Sauvignon Blanc é maravilhoso, tá? No caso de Syrah... Azeite? Cadê o azeite? Mas eles estão produzindo azeite aqui também. Te faz lembrar. Isso aí, Exatamente. Eles falam vinho frutado, né? Frutado. Hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi na região aqui, até pela Ipamig, que também estão se plantando alguns pés de olivos aqui para produzir. O maior, no caso, para a colheita, para que ele tivesse aromas e condições. É um vinho simples, é um vinho para ser tomado no dia a dia, mas com uma qualidade bem interessante. Ganhou medalha de bronze na Decanter. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse Sauvignon Blanc, esse, né? Passou por barrica? Não. Não. Porque a gente diria que pela estrutura dele passou. Gente, esse vinho vai muito bem com molho, carnes, com molhos leves e tudo mais. Aí ele tem presença, ele é bem agora com carnes vermelhas, ele vai muito bem, tá? Ou então com molho à base de tomate ou coisa parecida, tá? Esse é um vinho que pra gente, onde ele chega chegando. Tá? Pouquinho, bem pouquinho. Saúde. Obrigada. Saúde. A mesma dose. Pai, esse é o top. Delícia, tá bom. Esse é o mais aroma. Esse Syrah que ganhou lá em Londres agora. O senhor achou desse aqui, o senhor que não é muito gostoso, né? Aí você vai falar, o senhor que não gosta, né? Que não é chegado a vinho branco, mas esse é. Amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, hoje eu compareço aqui à Casa Verrone. Olha que eu aprecio esses vinhos há alguns anos, não muitos porque a casa é nova, mas nova que vem fazendo um sucesso, e o que me trouxe aqui essa semana foi o fato de a Casa Verrone ter conquistado com o seu Syrah um prêmio que eu chamo de a Copa do Mundo dos Vinhos. Um vinho feito aqui em São Paulo, né? Feito em Itobi, na região aqui de São José do Rio Pardo, e fazendo sucesso no mundo todo. E eu tenho a honra e a satisfação de conhecer pessoalmente e conversar com o Márcio Verrone, o criador dessa maravilha que nos dá essa sensação de prazer a cada dia. Márcio, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Eu que agradeço a oportunidade de receber vocês, pessoas tão amáveis, tão gostosas de se conviver, e ainda mais falando do que mais a gente gosta, que é de vinho, né? Vinho, né? Agora, me conta, bom, a gente vai falar um pouquinho da história da Casa Verrone. Como é que foi? Faz cerca de 20 anos, menos de 20 anos que você começou, então é uma casa muito nova, 2000. Comecei fazendo cursos e conhecendo. Plantei o meu primeiro vinhedo em 2009. 2009, quer dizer, 10 anos. As uvas têm 10 anos, uma parte só pequena que foi para fazer o teste. Depois disso, nós fizemos a primeira safra para entrar no mercado em 14, que entrou em 16. Eu conheci logo em 16, tanto que eu estava falando para ele que eu estava revendo umas fotos antigas não, de 2017, em casa, que a gente fez uma festa, e a festa foi regada à Casa Verrone, o Speciale, porque ele começou com uns vinhos brancos maravilhosos, né? E hoje faz um Syrah que não perde nada para nenhum vinho francês. Me fala um pouquinho aí, dessa história toda aí. Tá, a gente começou em 2009, fizemos o primeiro plantio, tivemos uma série de adaptações até conseguir saber, bom, agora tem condição de entrar no mercado. Aí a gente trouxe um enólogo muito bom que está com a gente e está até hoje, desde o começo,
e a gente conseguiu crescer, principalmente o nosso carro-chefe, que é o Syrah, que é a uva que mais está se adaptando e se adaptou à dupla poda e à colheita de inverno. Legal. E fala, como é que foi a sensação de ganhar esse prêmio em Londres, com os melhores avaliadores de vinhos do mundo? É considerado o grande prêmio mundial do vinho. Neste ano, como é que foi essa conquista? O Jurão abriu um Casa Verrone para comemorar. Sério, foi muito bom. Abrir um Casa Verrone, estava maravilhoso, porque tinha que comemorar, porque a felicidade é grande. Não só pela exposição da marca, mas sim por saber que nós estamos fazendo um trabalho sério, que nós estamos no caminho correto para tentar chegar a uma mercadoria de qualidade para que as pessoas possam provar. E vem novidade por aí, né? Não sei se a gente pode falar ou não, mas ainda não, mas vem alguma coisa aí, ó, vem um espumante que vocês vão babar. Eu não sei o que ele vai falar, ele vai contar alguma coisinha só para deixar vocês com água na boca aí. Normalmente o espumante, o champanhe, é feito com praticamente 2 ou 3 uvas. Ou é só de Chardonnay, ou é Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Mas a gente está inventando uma uva nova que vai entrar nessa história aí, que está fantástica. Olha, então fiquem de olho, hein? Casa Verrone, apareceu um espumante novo, com uma uva diferente, que não é Pinot Noir, que não é Chardonnay. Olha, essa uva também vai competir aí para ter prêmios internacionais, com certeza, né, Márcia? Se Deus quiser, a gente está tentando fazer as coisas para que sejam bem feitas. Esse espumante que eu provei, a gente está provando e agora está indo para análise antes de ir para o mercado, a gente vai fazer a análise dele. Eu acho que vai mudar um pouco os conceitos. Não é muito comum você encontrar isso no mundo, esse tipo de uva para espumante. Olha, e os meus amigos, a gente tem até uma confraria do vinho aí em São Caetano do Sul, meus amigos que apreciam muito o vinho, fiquem de olho nesse nome, Casa Verrone. Ainda a gente não acha aí nos lugares do ABC, mas a gente vai achar logo logo, porque com certeza é um vinho para fazer frente. Tem gente que tem preconceito, fala de vinho nacional, e fica, não, mas eu vou pagar um preço, eu prefiro pagar um francês, prefiro pagar um chileno, prefiro pagar um argentino. Às vezes, pelo mesmo preço, você tem um nacional infinitamente superior, que é o caso. Né? Eu tenho um grande amigo que é também conhecido seu, o seu Riedel, lá de Campos do Jordão. Esses dias atrás ele me mandou uma mensagem, ele falando que tinha um casal de amigos, um casal de clientes que chegaram com mais um outro casal que estava tendo um congresso médico lá em Campos do Jordão. Aí o seu Riedel, que gosta muito do nosso produto e nos defende, chegou para a pessoa aí, convenceu e serviu o nosso Syrah Speciale para ele. Dali um tempo o senhor levantou e veio conversar com ele, e eu tenho isso gravado, eu tenho isso que eu mostro para muita gente, sabe? Porque é muito interessante. Ele vira e fala assim, o médico, olha, eu comprei esse vinho, eu peguei esse vinho, aceitei porque você foi muito cordial, mas na minha cabeça era mais uma porcaria brasileira que eu ia tomar. E por muita surpresa minha, é fantástico. Mande a recomendação ao produtor. E aí ele me mandou essa mensagem. Márcio, boa tarde. Neste final de semana, houve um congresso médico lá em Campos do Jordão de urologistas. E um dos médicos é de Santa Bárbara do Oeste, e eu guardei o nome dele porque ele deu um belo depoimento. Chama-se Robert Lee Conte. Ele me pediu uma sugestão de vinho e eu ofereci para ele o Syrah 2017. Expliquei a ele todo o seu trabalho, contei para ele e ele tomou o vinho. Depois que ele tomou, junto com outro colega dele, mais as esposas, ele veio para mim e disse o seguinte, olha, Riedel, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só tomei o vinho porque você foi muito simpático e muito interessante a história que você contou. Mas na verdade eu estava pensando, vai ser outra merda de vinho brasileiro que eu vou ter que engolir. Para minha surpresa, o vinho é sensacional. Por favor, dê meus parabéns ao produtor. Tá passado o recado. Um abração, meu amigo. Parabéns como sempre. Cara, não existe coisa melhor no mundo que isso, não existe. Só por isso eu recomendo, olha, aprecie um Casa Verrone e depois você vai dar razão pra gente. Márcio, muito obrigado por me receber aqui. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigado. E a gente vai voltar mais vezes para mostrar isso aí. Márcio Verrone, da Casa Verrone, olha, um vinho nacional para você chamar de seu.